Bom dia, pessoal. Estamos começando aqui as nossas lives de 11 horas de todos os dias. O pessoal chegando, a Keila, a Stephanie, a Rosária. Um prazer estar com vocês aqui hoje, principalmente nesse pós-Natal, né, dia 26 de dezembro. Graças a Deus. Espero que o Natal de todos vocês tenha corrido de forma muito tranquila, de forma muito abençoada, que possam ter aproveitado bem. Bem, gente, para quem não me conhece, meu nome é Luiz, eu sou um dos fundadores aqui da Academia Brasileira de Direito do Agronegócio e hoje nós vamos ter o prazer de receber a doutora Kátia. Doutora Kátia diretamente do Mato Grosso. Bom dia, Silva. O Denis, bom dia, Juliane, bom dia a todos. Como eu estava dizendo, a gente vai ter o prazer de receber a doutora Kátia. A gente vai ter um bate-papo hoje sobre as oportunidades, ela vai contar um pouquinho da história dela pra gente, as oportunidades que ela vê na questão do agronegócio. Estou vendo vários associados aqui entrando já, o PH Figueiredo, a Bruna Fagundes. Oi, Bruna, tudo bem? Bruna que tá super chique, apareceu na televisão recentemente. Bom, eu vi que a Kátia entrou aqui, deixa eu chamar ela rapidinho. Acabei de chamar ela. Só esperando ela aceitar. A Kátia aqui na última live, ela estava perdida aqui, eu estava fazendo uma live, ela estava perdida aqui no pessoal assistindo. Eu peguei e puxei ela para dentro, né, Kátia? De surpresa. É, bom dia, tudo bem? Bom dia, Kátia, como estão as coisas? Tô bem, graças a Deus. E por aí? Aqui tudo bem, graças a Deus. Hoje eu tô aqui diretamente de São Gotardo, na casa da minha mãe, aproveitando um pouquinho. E você, tá em casa? Eu tô no escritório. O agro não para, né? Não tem recesso, né, Kátia? Não, Você tá aí. não. Tô aqui no escritório. Que legal. Tá. Kátia, eu tava contando pro pessoal aqui que você é do Mato Grosso, né? E para quem não sabe, gente, a Kátia, além de advogada, ela é ciclista e pescadora. Então ela Opa! vive o agro intensamente. É, aqui a cidade é pequena no interior, então a gente tem que explorar todas as atividades que tiver por aqui. Ah, sem dúvida, é uma delícia, né? Conhecer tudo de É, bicicleta e poder pescar. Aí a Lohane tirou um final de semana para passear, a gente foi num hotel e tinha um monte de gente pescando, só a Lohane conseguiu pegar peixe. Então, aqui a gente vai no Pesque Pague mesmo, né? Que eu falo, eu acabo com o rolê porque dá 30 minutos e já pego 4 peixes. Eu tenho que, tem você que já deixar o sabe, talão de cheque. É, tem que deixar o talão de cheque lá. Eu falei, não, então já acaba com o rolê em 30 minutos. já frita o peixe e vai embora, né? Já pega o. É Não, que legal. verdade. Gente, eu vou pedir a Kátia para se apresentar aqui rapidinho, para quem não conhece ela ainda. Fique à vontade, Kátia. Meu nome é Kátia, sou advogada, tenho 3 anos de carreira, carreira solo, como diz o outro. E desde quando eu me formei, logo que eu me formei, eu passei na prova da ordem e já abri meu próprio escritório. Sou aqui de Campo Verde, no interior de Mato Grosso, pertinho de Cuiabá. Dá uma horinha a gente está ali na capital. E estamos aqui, aprendendo junto com a Ábrada, né, como advogar no agronegócio. Que legal, Kátia. E o importante é você tocar nesse ponto do agronegócio, porque o Mato Grosso é uma potência do agro no Brasil. Eu acho que 50% do PIB de vocês aí vem diretamente do agro, né? Sim, 41%, Luiz, é 41. direto do agro. Uhum. E o resto é prestação de serviço e indústria voltada ao agronegócio. Então, a gente pode colocar aí 100% indiretamente do agro. Nossa, um ano bom para vocês esse, né? Porque a produção de soja no Mato Grosso é muito alta e com a saca batendo esses valores que a gente teve esse ano, acredito que teve muito dinheiro girando e soja Teve. faltando, né? Todo mundo procurando soja para comprar e ninguém tem mais. E quem tenta segurando os armazéns para ver se valoriza um pouquinho a mais. Nossa, um ponto muito interessante. Mas, Kátia, eu vou pedir para você contar um pouquinho de como que você começou a atuar no agronegócio para a gente poder entender um pouquinho da sua história. Como eu comecei a atuar no agro, Luiz, que eu tinha te falado uma vez, eu me identifiquei muito com a sua história, porque eu abri o escritório logo que eu me formei, então eu não tinha noção nem de como cobrar, para te ter ideia. Fui tendo os auxílios de alguns colegas em volta, aí eu consegui me estabilizar na advocacia. Como eu comecei no agro, apareceu um cliente, que a gente fica nessas.
não tem um nicho central, né? E apareceu um cliente e falou, Kátia, é o seguinte, eu tenho algumas questões, tanto trabalhistas, enfim, só que a minha empresa é voltada para o agronegócio. Para te ter ideia, ele planta o milho, a soja, o algodão, e o algodão ele beneficia na algodoeira que ele tem. Olha. Então são várias atividades em um agricultor só. Ao mesmo Ele, tempo que fa... ele é ele agricultor, faz ele o é antes, o empresário. dentro e o depois da porteira, né? Exatamente. Então, o algodão dele, por exemplo, já sai pronto para fiação, beneficiado. Nossa. Então, enquanto não está na época de safra de milho, soja e algodão, ele está na algodoeira funcionando. Então, ele não para. Nossa, que legal. Uhum. Serviço para você o ano Aí, todo também, hein, Kátia? o ano todo. Aí foi aí que apareceu a oportunidade o interesse de nichar no agronegócio. Ah, que legal. E a gente não percebe muitas vezes, pelo menos para mim foi no início, que o agronegócio é um nicho muito rico. Muitas vezes a gente fica preso que o agro seria só regularização fundiária, ou só direito agrário, ou só algumas questões pontuais, holding. E depois que a gente começa a atuar, na verdade, a gente percebe que é um universo muito maior do que até nós mesmos conseguiríamos dar conta, né, Kátia? É verdade. E eu falo que o agro, por mais que ele seja uma empresa a céu aberto, ele é mais estável do que um caso de família. Sem dúvida alguma. É verdade. É mais emocionalmente é mais estabilizado, porque é mais fácil lidar com um cliente do agronegócio do que um cliente de família. E isso eu posso garantir, porque antes de nichar o agronegócio do escritório, era o caso de família é o que mais aparecia. E isso é legal, né? Porque mesmo a gente nichando no agronegócio, se a gente for perceber, a maioria, e pode dizer ser acima de 80% das empresas do agronegócio do Brasil são familiares. Então, Sim. apesar de ser do que a Cátia está falando, olha, é mais estável, mas a gente ainda entra naquele clima meio familiar, porque todas as empresas, geralmente, elas têm um patriarca que está passando aos filhos, ou vice-versa, ou são irmãos, ou algo do tipo. Então é muito vinculado, é muito ligado ao sangue ainda, né, Kátia? Sim, só que aí que a gente entra, Luiz, para evitar que haja conflito de família depois, Sim. né? Que quando, geralmente nessas empresas do agro, os fazendeiros começam a ler lá do patriarcado, como você comentou. Então, vai de avô, bisavô, vai indo de netos, de filhos, enfim, vai seguindo ali de família para família. Então, E, assim, e- desde o início a gente já começa com o preventivo, para que sim. não aconteça daquela família brigar pela divisão daqueles bens depois. E isso gera um grande problema, né? Porque muitas vezes eles têm uma empresa grande ou uma atividade muito bem estruturada e talvez uma sucessão familiar possa causar um transtorno que afete toda a renda da família. E quando a gente fala família, não são só os pais, mas os filhos também, que têm parte daquela fazenda e, enfim, se sentem injustiçados, tem toda essa questão. Ou então, aqui tem muito fazendeiro que não tem nada regularizado. Aí são já do pai, já juntou os filhos e hoje já tem os netos, né? E agora já tem os sobrinhos que já estão entrando na fazenda para trabalhar. E antes, quando eles iam comprar o maquinário, eles compravam o maquinário no nome do sócio. Então, Hum, assim, aí começou aquela briga, mas o sócio X se divorciou e a esposa alegou que existe esse maquinário, alguns bens, até veículos de que são envoltos na caminhonete, atividade, né? Mas mas está no nome do sócio, do no sócio. CPF do sócio. Uhum. E, e- Aí que começam a regularizar a situação, criar um CNPJ, uma empresa rural mesmo, sim. E para isso que a Kátia aquisição está do falando bens. é muito importante, porque o produtor rural, na sua grande maioria, ele atua basicamente no CPF. Então ela está Sim. falando assim, a esposa vem querendo pegar o trator ou a caminhonete que ele comprou para realizar na atividade, porque está no CPF do produtor. E ele Tá. utiliza isso por questões de benefícios tributários. Mas aí depois Vira um não problema. viu a burocracia que vira depois. Aí Sim, hoje aqui tem muitos aí produtores que não têm interesse, intuito, porque não veem esse problema para regularizar. Assim como tem muitos que já regularizaram.
E você fazendo um CNPJ, como você disse, uma empresa para a família, você consegue fazer um contrato social fechadinho ali que atenda aos interesses de todo mundo e que possa Sim, proteger o patrimônio da empresa. Porque o que a Cátia está falando é uma coisa muito séria, pessoal, porque, por exemplo, você tem uma colhedeira de soja, uma colhedeira é uma coisa absurda o valor dela. Imagina se alguém pega ela porque ela está no CPF de alguém ou você não consegue colher. Isso é um problema exatamente. gigantesco. Outro problema não é nem familiar, né? Às vezes o sócio tem uma dívida e infelizmente não conseguiu adimplir aquela dívida, vira devedor daquela dívida e Tá? acaba que a fazenda em si acaba sendo prejudicada por conta da inadimplência daquele sócio, que seria um familiar, né? É, a gente fala muito de família, mas ainda tem os sócios de fora, né? A Sabrina tá até falando aqui que admira muito quem trabalha com direito de família tradicional, porque tem que ter fôlego. Olha, realmente, eu já atuei em algumas causas de direito de família, realmente é muito complicado, né, Kátia? Por isso que eu falo, é Olha, emocionalmente mais estável trabalhar no agro do que com o direito de família. e hoje, muito diferente de algum tempo atrás, tem se criado a crença assim, de que a prevenção, principalmente nessa questão sucessória, ela é muito importante. A gente tem percebido com a evolução das holdings, principalmente, que existe-se uma aceitação muito maior do que se tinha 5 anos atrás, por exemplo. Quando Sim. era basicamente um tabu e muitas vezes o patriarca não compreendia o porquê que você estava fazendo aquilo. Porque muitos fazendeiros ainda são um tanto resistentes a tirarem a terra do nome dele, por exemplo, né, Kátia? É, muitos. Principalmente esses patriarcados que são mais antigos, eles acham que tudo é em desfavor a eles. Eles ficam, eu falo que eles têm quatro olhos, dois na frente e dois atrás. São muito desconfiados, né? E de forma São muito correta, porque desconfiados. assim, o produtor rural no geral ele já foi muito enganado e não tem como a gente falar isso com promessas que muitas vezes não faziam jus ao que seria entregue. Então realmente ele tem que ser E, desconfiado. e só ele sabe o sofrimento que ele teve para Sim. conquistar tudo aquilo ali. Então, assim, eu acabo entendendo a, Não, se a gente a for pensar, né, desconfiança. Kátia, por exemplo, o Mato Grosso aí onde vocês estão, ele foi colonizado basicamente em sua maioria por gaúchos, né? O cara Ah, saiu lá do Rio Grande do Sul sim, quando aí não tinha nada e ele teve não. que arar a terra, enfim, foi realmente um transtorno. E aí chega alguém falando, olha, vamos construir uma holding aqui, botar seus imóveis no nome dela. Ou então, ele tem até aquele receio de conversar com o advogado. Fala, pra que advogado? Não precisa de advogado. Não tenho nenhum processo judicializado, então só vem atrás. Esse meu cliente mesmo, que foi quando eu percebi que eu entraria no agronegócio, que ele não tinha um cliente fixo, não tinha um advogado fixo. Ele falou, não tenho nenhum processo judicializado. Não tenho necessidade de advogado. Existe essa cultura no Brasil ainda de que o advogado ele é muito vinculado ao processo. E isso é Sim, culpa nossa, de nós advogados, que basicamente só ficamos procurando, ficávamos, né, empurrando para o processo toda a situação do cliente. Sendo que hoje a gente percebe que é muito mais simples, muito mais barato e muito melhor para nós advogados também trabalharmos com preventivo. sim, com certeza. E a Sabrina está até perguntando aqui, Kátia, olha, como falar para os Ah, fazendeiros sobre a importância da regularização da terra? você tem que mostrar a futura dor que ele vai ter, de uma forma que ele consiga entender, que não sofra antecipado. Porque quando a gente está falando de sucessão familiar, a gente tem que conciliar uma série de interesses, né? Então você tem que conciliar desde do interesse da empresa, que a gente pode dizer que é uma empresa, porque é uma atividade de circulação de bens e serviços, mas enfim, com a dos herdeiros, que estão lá e que vão começar a exercer aquela atividade, ou não sei como está sendo o planejamento, com o da esposa, e mais um ciclo de outros interesses que a gente tem que conciliar dentro de um contrato social, por exemplo. É muito comum, por exemplo, dentro dessas holdings constarem a divisão de dividendos desproporcional, na qual você pode pegar só para um sócio um valor maior. E isso acaba sendo um pouquinho difícil de explicar, né, Kátia? Eu acho que a forma mais fácil de explicar, Luiz, é apresentando situações hipotéticas que podem acontecer futuramente. Aí ele vai ver que o problema é se ele não fizer essa regularização, tudo é maior do que se ele fizer.
Fora o Porque valor tem muita financeiro, gente, né? exatamente, tem muita gente que se preocupa, não só no agro, tá? Sim. De forma geral. Ah, deixa assim, depois meus filhos resolvem o Se problema. viram, né? E, Exatamente, mas eles não têm noção do custo que os filhos vão ter para regularizar aquela situação depois. E que esse custo, quem vai pagar é aquela terra que foi adquirida do suor daquele que faleceu, sem que é dúvida. o E do um grande. patriarca, né? E o patriarca ele sofre muito com isso. A gente tem que deixar bem viva a situação que, por exemplo, o custo de uma fazenda em si já é muito alto. Se a gente for perceber o maquinário que você tem que ter, e, enfim, pessoas que trabalham naquela fazenda. Além de tudo isso, os herdeiros ainda têm que regularizar a fazenda no nome deles, quando vir a falecer o patriarca. Então é uma consciência que a gente cria. Eu não sei se sua pergunta, eu até pulei um pouquinho com a Kátia, da importância da regularização da terra, se seria em relação à regularização fundiária ou sucessória, Sabrina. No caso da regularização fundiária, eu acho que o grande gap que a gente pode pegar como produtor é a questão do crédito rural, né, Kátia? Sem a terra, sem o título, ele não. Não, não consegue. Porque, conforme a gente estava falando antes, alguns produtores fazem no CPF. E nem sempre aquele produtor tem uma renda fixa no CPF, vinculado ao CPF. Então, é mais fácil até de adquirir alguns bens pelo CNPJ, então fazer regularização. Não em CNPJ, mas como produtor rural mesmo. Até porque a própria, por exemplo, os vegetais frescos, a partir de agosto do ano passado, já começaram a incluir alguns vegetais frescos. Se você não tem a regularização da sua propriedade, você não consegue fazer a rastreabilidade. Então, o seu vegetal, provavelmente, você não consegue vender, desembolcar ele no mercado, porque você é um requisito. E eles estão aumentando isso cada vez mais, principalmente por uma exigência da OCDE, que é para a questão de exportação. Então, a regularização ela vai interferir tanto na questão do crédito rural, como a Cátia disse, você ter acesso a juros subsidiados pelo governo, prazos mais extensos, a questão da exportação, que você não vai conseguir no fim, e você tem que ter o título da sua fazenda, né, Kátia? Até para você poder fazer a sucessão na sua família. Que você, com o É, recibo, você vai passar um problema gigantesco. é isso mesmo. E a Stephanie está perguntando aqui, ó, como ter acesso a potenciais clientes que não têm questões judiciais ainda? Como ter acesso Desculpa, Luiz, pode repetir que travou aqui para mim. A potenciais clientes que não têm ainda questões judiciais, no caso ela é advogada, pelo que eu entendi. Eu, aqui no escritório, eu vou falar como que eu faço aqui, Kátia, depois você me conta como vocês fazem aí. Aqui no Tá. escritório, quando a gente trabalha só no preventivo, então, assim, nós temos muito poucas ações judiciais e muito poucas mesmo, assim, graças a Deus. Como que a gente trabalha com a questão do produtor rural que não tem processos? A gente sempre olha, ele sempre procura a gente faz um raio-x do negócio dele. Olha, a gente procura inconsistências. Então, a Lohane, ela é minha sócia, ela é especializada na questão trabalhista, eu trabalho mais na questão societária, civil, enfim. A gente faz um levantamento de problemas que ele tem, que são as inconsistências. E a partir disso, a gente conta para ele quanto que custa ele não ter um advogado. Olha, você está fazendo isso e isso errado, se você regularizar, você vai economizar isso. Mas aí que está a grande sacada, ele não economiza isso um ano, ele economiza isso o resto da vida. Porque você consegue regularizar o negócio dele. E disso a gente não está falando só de passivo, tá, gente? Muitas vezes não tem um advogado, você pode estar, por exemplo, pagando um funcionário bem a mais ou de forma incorreta e que depois ele e ainda gerando um passivo. Isso é muito comum. Assim como a questão de sócios. Olha, a retirada de sócio é uma coisa muito complicada. Então, regularizar tudo isso traz transparência para a empresa. E a gente sempre tenta mostrar com o valor monetário. Como a Kátia disse, só quando dói, né, Kátia? Que a pessoa compreende por que o nosso trabalho é tão importante. Então, a gente sempre mostra um antes e no fim do ano a gente faz um depois. Olha, tudo isso que a gente mudou durante o ano te gerou uma economia ou uma redução do passivo de X. E a partir disso ele compreenda o quanto custa para ele não ter um advogado, ainda que ele não tenha processos. É isso mesmo, Luiz. Então, muito legal, gente. E, Kátia, você que está aí vou dizer, no centro do agronegócio do Brasil, do Mato Grosso, né? Me conta aí, quais são as oportunidades que você está vendo nesse setor que está em franca expansão, né? As oportunidades aqui, Luiz, no Mato Grosso, aqui em Campo Verde, são muitas. Então, assim, só de um cliente que eu te falei Sim, que
Desde lá da lavoura, do plantio, até no... Ele já entrega o produto já beneficiado, só nele você já consegue ter um leque de oportunidade aí, em um cliente só. Porque se ele passa desde a parte da lavoura até a parte da industrialização, se a gente pode falar dessa forma, né, do algodão, você já vê a cadeia de oportunidades que você tem. Então você já envolve, por exemplo, o desenvolvimento de um plano de cargos e salários, talvez, para esse produtor, para que o funcionário possa crescer. Provavelmente ele tem mais de uma empresa, né? Tem que fazer uma holding para gerir todas essas empresas, questão de Tem contratos de fornecedores. contrato de safra de funcionário, a rescisão de contratos de alguns funcionários, acidentes de trabalho de funcionário, trabalhistas, então, porque ele envolve, são vários tipos de regime, não é nem regime, são vários tipos de contrato, funcionários Tem desde diferentes. cargo confiança, né? O safrista Exatamente. mesmo. São vários turnos de trabalho, são vários setores, então tem a inclusão da periculosidade, do adicional noturno, tudo é. E isso que você está falando é muito legal, quando a gente vincula ao trabalhista, igual você está dizendo. Porque Uhum. o trabalhista é algo que ele pode gerar um passivo tão grande, mas tão grande, que ele pode gerar a falência de um produtor. Por exemplo, um acidente de trabalho, ele pode gerar uma indenização que leve à morte, claro. Ele pode gerar uma indenização que talvez quebre o produtor. Então, o acompanhamento do jurídico, ele tem que vir junto com a medicina do trabalho. Não adianta só o contrato, né, Kátia? Se a gente pode falar dessa Não, forma. não. Uhum. É isso mesmo, Luiz. Legal. E o Denis está perguntando aqui se é possível atuar nessa área em São Paulo. Olha, Denis, São Paulo, nós temos várias oportunidades no agro, principalmente referentes à questão de cana-de-açúcar. A Daiane, que é uma das nossas associadas, ela planta amora em São Paulo. Ela disse que tem extrema dificuldade de encontrar profissionais vinculados ao agronegócio. E quando a gente fala do agro, ele é muito amplo, passando por desde questões bancárias, de crédito, como a Kátia está falando, questões trabalhistas, questões de planejamento sucessório. Então tem coisa pra caramba. LGPD agora, né, que tá... Cadê a Maísa? Cadê a Maísa para dar uns spoilers aqui pra gente, né? É, Mas, gente, a questão que a gente está querendo demonstrar aqui de forma mais franca, tanto eu quanto a Kátia, é que o agronegócio não se resume basicamente ao direito agrário. Claro que algumas regiões, por exemplo, o Mato Grosso, tem uma questão muito séria de regularização fundiária, assim como o Pará e alguns outros estados, mas após essa regularização, vem outros problemas diferentes, com magnitudes diferentes e que demandam um investimento diferente e profissionais diferentes, né, Kátia? sim, com certeza, Luiz. Eu acho que o agronegócio é um nicho, né? O Sim. nicho do agronegócio. Aí a gente tem que subnichar o agronegócio, que é a parte da regularização, que é a parte trabalhista, é a parte familiar, de sucessões. Então, não tem, falar assim, não vejo oportunidade no agronegócio. Só se na sua região não tem agronegócio. É só e o que é impossível, né? E mesmo quando não tem, por exemplo, São Paulo capital, provavelmente lá a gente não tem uma grande demanda de plantação, mas enfim. Mas as grandes empresas do agro, Bayer, enfim, elas estão todas lá concentradas. Então acaba que você tem um grande giro, ainda mais no setor que representa hoje um quinto do PIB. Não dá para falar que em algum lugar hoje não existe oportunidade do agronegócio. Ainda mais que é um campo tão carente, e quando eu digo carente, eu não me refiro especificamente à advocacia, mas questões de contabilidade, contadores especializados no agro são muito raros, é muito difícil você achar ele ter um regime tributário completamente diferente, um regime trabalhista completamente diferente das empresas, né, Kátia? Sim, exatamente. É que eu falo que antigamente, Luiz, era tudo feito meio que às coxas, né? Então, agora, pouco tempo atrás, que o pessoal viu a necessidade de realmente colocar o agronegócio, ou doutrinar sobre o agronegócio, porque doutrinas, por exemplo, em relação ao agronegócio, a gente quase não encontra. Não encontra. Assim É um como eu já ramo, estudei esse tipo de coisa. sim, tem diversos processos que às vezes eu atuo, que eu procuro alguma jurisprudência de um caso parecido e simplesmente não existe.
Então a gente tem uma oportunidade muito legal aqui de estar nessa área, de trabalhar isso e de formar exatamente um pensamento, né, Kátia? Exatamente, porque é algo novo. Então, que começou a ser levado mais a sério agora. E que antigamente era, produtor X vai vender a soja para o produtor a empresa Y a tantos reais a saca, né? Sim. Tudo da soja. E era só no verbal. Então, assim, não tinha nada assim de concreto, como que a gente pode dizer, né? E o que é engraçado, né, Kátia? Porque quando você fala assim, era na boca. E não é porque era na boca que os valores eram pequenos. São valores Não, astronômicos feitos no fio do exatamente. bigode, né? É, literalmente era no fio do bigode mesmo, Luiz. Literalmente. E assim, a gente tem que perceber também que o momento que a gente passa na economia do Brasil, ele beneficia completamente o agronegócio. O agro teve um crescimento esse ano, apesar do mundo, do Brasil inteiro, estar em queda de 7%. A saca bateu aí R$ 130, algo que ninguém nunca viu. E o mais interessante disso é que o governo vem não beneficiando, mas ele vem incentivando o agronegócio. Incentivou. Por exemplo, ele liberou um valor muito mais alto que todos os outros governos para subsídio de seguro rural. Então, Sim, ele está buscando essa profissionalização e falta profissional. Essa que é exatamente a questão que a gente está com o nosso entrave hoje. é isso mesmo. E falando em relação ao incentivo, Luiz, aqui, pelo menos aqui em Campo Verde, não sei nas outras regiões, na produção de algodão, que hoje o algodão aqui ele tira o produtor rural, se ele teve prejuízo na safra do milho e da soja, ele tira o prejuízo lá no algodão. Ele equilibra as contas. Exatamente. Existem associações de produtores de algodão que eles dão se cumprir certinho as regras trabalhistas, regras tributárias, enfim, andar na linha, eles têm um incentivo no valor do algodão no final. Então, Que aquele legal. algodão dele acaba valendo mais do que realmente vale, porque ele seguiu à risca certinho É a como se fosse uma legislação. certificação, né? Exatamente. Aqui na nossa região tem muito disso em café. Quando a pessoa vai, principalmente para exportar café, os compradores exigem que você seja certificado. Por que eles fazem isso? Para prevenir trabalho escravo, prevenir degradação ambiental. Então, e isso é muito interessante porque até eu estava conversando com a Denise, ela falou que o valor do café chega a dobrar. Então, é Sim, uma série de normas, igual você disse, equilibra as contas realmente. e não tem só as normas para você cumprir, existem fiscais Sim, que constantemente vai nas fazendas fiscalizar para você estar cumprindo mesmo. Um exemplo fácil de dar aqui é o trabalhista, é o local que o empregado vai almoçar, por exemplo. Inclusive, legal você tocar nesse tema, tiveram alterações quanto a isso, né? A nova NR31 que vai entrar em vigor no ano que vem. E você dizendo isso eu acho legal, porque assim, o trabalhista, principalmente no agro, ele sempre é um problema, que pelo menos o produtor rural enxerga dessa forma. Por quê, gente? O agro tem um tempo próprio, então assim, não é como se fosse uma fábrica, olha, eu vou produzir 10 carros hoje e até semana que vem. Olha, eu tenho que colher, eu tenho que colher. Se vai chover amanhã, eu tenho que colher hoje, ainda que eu tenho que colher o dobro hoje. Então a questão das horas extras, ela é um grande problema no agronegócio. E se você tem horas extras que ultrapassam o limite legal, você, por exemplo, não consegue vender o algodão mais caro, né, Kátia? Não. E essas associações, esses fiscais, eles se preocupam bastante com a qualidade de vida do empregado. Sim. Por isso que E, eles batem muito no pé de aonde que ele está almoçando, como que ele está almoçando. Que muitos produtores, eles dão a marmita para o empregado e o empregado vai no meio da roça e almoça. sim. Infelizmente. E isso é legal porque tudo isso que a gente está discutindo aqui, existem estratégias jurídicas que conseguem sanar esse tipo de problema e economizando Exatamente. dinheiro. Por exemplo, questões interessantes quanto à questão de jornadas muito extensas. Talvez fazer 7 horas e pouquinho por dia, de segunda a sábado, e economizar só o domingo. Porque na maioria das vezes nas propriedades rurais trabalha-se 8 horas de segunda a quinta e 9 horas de segunda a quinta e 8 na sexta. Mas se você diluir Uhum. isso até o sábado, talvez ele produza mais. Teve um caso, Kátia, é até legal você mencionar isso, que a gente atuou aqui no escritório. Um cliente nosso tinha um problema gravíssimo de horas extras. E ele não tinha espaço físico para aumentar a quantidade de colaboradores. A gente criou 2 turnos de 6 horas.
Então, assim, ele economizou a marmita, porque ele não precisou mais pagar a marmita. Ele economizou, Sim, ele começou a dar um lanche, porque o intervalo era só de 15 minutos. E os sim. funcionários produziram 18% mais em 6 horas em relação ao que eles produziam em 8. Então, assim, eles diminuíram a quantidade de tempo trabalhado, ficaram mais tempo em casa, descansando, e aumentaram a produtividade quase 20%. E o cara economizou a marmita, começou a dar um pão, por exemplo, um lanche. Para eles está muito mais Sim, barato, e o funcionário ficou muito mais satisfeito. sim, com certeza. Olha, a Stephanie está perguntando se as questões pecuárias e extrativistas também são englobadas no agronegócio. Porque o mais comum é ouvir falar sobre produção de grãos, milho. Stephanie, estão sim, tá? Tanto a pecuária, e na pecuária a gente não envolve só o gado, tem ave, hoje tem criação de camarão, enfim, tem uma quantidade enorme. Extrativistas também, a borracha era muito comum, mas hoje a gente tem o açaí, que ele é extraído de maneira sustentável, e tem mais uma quantidade enorme de culturas. É, aqui, além do milho, da soja e do algodão, tem a suinocultura também, que eles fazem o ciclo completo, que é a cria, engorda, o abate e eles mesmos já comercializam. E é legal falar na questão da pecuária, principalmente da suinocultura, porque hoje tem-se um mercado de suinocultura, por exemplo, de matrizes, assim como você tem no gado. E a gente Sim, não ouve falar disso, mas isso é muito legal. Existe um mercado de matrizes genéticas, tanto para o gado, para o frango, mostrando que o agro, além da questão como que eu posso dizer, da questão do campo mesmo, ela tem toda uma questão de pesquisa e tecnologia envolvida que aumenta a produtividade. E essa curva de produtividade no Brasil, se a gente olhar o gráfico de 20 anos para cá, ela é uma reta subindo. O que é muito interessante porque às vezes a gente nem aumenta a área, aumenta a produção em 2 vezes, dependendo do período de anos que a gente observa. uhum. Mas enfim, Kátia, eu já vou caminhando aqui para o fim, né? Pós-Natal, você deve estar querendo descansar É, e tomando seu tempo aqui. Kátia, imagina. eu queria te agradecer por estar aqui com a gente. Essa live de hoje foi bem rapidinha, porque todo mundo está querendo tirar uns dias de férias, né? Apesar da gente não É. poder. Mas, Kátia, muito obrigado por estar disponível aqui, por compartilhar um pouquinho do que você sabe com a gente. Foi um prazer te ouvir. Eu que agradeço, Luiz, pelo convite. E eu desejo Feliz Natal para todo mundo que está aqui. Teve bastante gente que assistiu a live hoje. E um Feliz Natal para você, para a Lohane, os Obrigado, membros Kátia. da Ábrada. Para todo mundo, né? E Kátia, qual que é a sua expectativa aí para o nosso 2021? O que que você está pensando? Faz uma previsão aí para a gente, uma previsão boa, viu? Pelo amor de Deus. A expectativa para 2021, Luiz, é superar o de 2020, porque eu falo que 2020 a gente não prospectou, a gente superou, a gente viveu 2020. Então, é superar o que a gente viveu em 2020 e com saúde, como a gente já está, né? Porque estamos passando nessa segundo ciclo dessa pandemia. E é isso, Luiz. É Que a legal. superação de 2020 mesmo, que esse ano de 2020 fique para trás e só como história para contar e rindo. Eu vou fazer uma previsão que em 2021 nós consigamos nos reunir no Abra Day para contar o que aconteceu nesse 2020 que a gente não pôde compartilhar pessoalmente. Verdade. E fazer a costela que todo mundo fala na Abra. Eu já estou reunindo os gaúchos da Abra tudo para fazer essa costela. A gente É, vai juntar lá porque eu não sei fazer, eu sou da terra do pão de queijo. mas é Meu isso, negócio é pão de Luiz. queijo, pelota e cachaça. Mas enfim, Kátia, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado por estarem conosco hoje. Queria agradecer mais uma vez por estar aqui nesse dia que está todo mundo aí com a família, descansando, esperando o churrasco, né? Eu, por exemplo, estou só É, vendo o pessoal passar aqui com os negócios para fazer o churrasco. E, por fim, eu queria convidar vocês para participar do nosso curso. Quem quiser mais dicas sobre como começar a divulgar no agronegócio, a gente vai dar um curso totalmente gratuito dos dias 4 a 6 de janeiro na Abrada. Ele é completamente gratuito, online, com certificação. Então, se você quer aprender um pouquinho, se inscreve lá, o link está aqui na bio da Abrada, entre nos nossos grupos do Instagram, do Telegram, sigam a gente, que a gente está sempre divulgando novidades. Kátia, muito é. obrigado, um Feliz Natal, Eu que fique agradeço, com Luiz. Deus, Para vocês também, amém. E vocês também fiquem com Deus. um abraço, gente, bom final de ano e um feliz ano novo.
Beleza, Manob. Tchau, tchau.